Olá, nós estamos aqui no nosso 5º dia de propósito, os 21 dias pela manifestação dos filhos de Deus. Nesse 5º dia, nesse 5º momento que nós estamos vivendo aí, já que nós estamos contando os dias desse propósito que vão gerar um direcionamento e hábitos para o nosso ano de 2015, nós queremos falar sobre o lugar que Deus nos deu como estratégia, como estilo de ser igreja, para se manifestar como filho. As células são um ambiente onde os filhos se manifestam. Lá o despertamento dos dons acontece, lá as tarefas são distribuídas. Ali o líder, ele é apenas a figura de alguém que aponta para Deus, que é o verdadeiro líder daquele grupo. Mas ele tem a função de fazer o quê? De reger aquela orquestra, distribuir a tarefa com todos, delegar, fazer com que o corpo funcione através daquela pequena partícula que é a célula. Eu quero falar hoje sobre a sua célula como uma célula forte. E uma célula forte é aquela que tem um clima favorável. Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, um texto muito conhecido de todos nós, ele fala sobre o nosso papel. Ele nos chama de cooperadores. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Portanto, nem o que planta e o que colhe são algumas coisas. É alguma coisa ou são alguma coisa. Mas é o Espírito de Deus que dá o crescimento. Ele fala assim, que nós somos cooperadores. Ele define o nosso papel. Como cooperadores, nós não podemos fazer a obra crescer. Nós não temos o poder de mudar pessoas. É o Espírito Santo que tem. Mas nós cooperamos. O que ele quer dizer com isso? Nós preparamos o ambiente, nós cuidamos do clima dele. A plantinha está crescendo ali por si só. A semente é plantada e ela vai desenvolvendo. Mas quem pode lá regar, quem pode protegê-la, quem pode colocar uma cerquinha ao redor dela, somos nós, os cooperadores. Portanto, seja responsável por esse clima favorável na sua célula. Se certifique de que a sua célula ela tem um ambiente, você desenvolve junto com a sua equipe um ambiente regado pela presença de Deus. Células que não buscam ou que não fazem disso uma prioridade, que não dão ênfase nisso constantemente, dizendo, olha, o líder desse grupo é Deus. E quando você faz isso, você está chamando a presença de Deus para aquele lugar. E você está tornando esse clima, esse ambiente favorável para o crescimento. O clima de uma célula forte é um clima de sonho. As pessoas podem sonhar, as pessoas podem acreditar que Deus tem coisas novas para elas. Então as pessoas estão grávidas de sonhos ali. Sonhos não somente pessoais, mas sonhos que vêm de Deus. Sonhos que vêm do coração de Deus para o nosso coração, para a edificação do seu reino. O clima de uma célula forte é um clima onde a visão é compartilhada. Você já viu um lugar onde as pessoas querem reter a visão para si? Não há crescimento ali. Compartilhe a visão, chame as pessoas, o que Deus tem colocado no seu coração. Ouça o que Deus tem colocado no coração dos outros, da sua equipe. Que a visão seja compartilhada. Sabe, o profeta Abacuque diz, escreve a visão numa tábua, para que até quem passe correndo veja. Interessante, porque a Bíblia já estava falando dos outdoor, né? Dos grandes banners, das grandes placas que hoje nós vemos de LED, e já estava falando lá, escreve numa placa para quem passe correndo possa ver. E é assim que tem que ser a sua célula, tem que ser essa visão que todo mundo consegue ler, todo mundo consegue compreender. Então comunique a visão, compartilhe ela, promova relacionamentos produtivos. Sabe, cuide desse ambiente para que ele não seja apenas um ambiente de relacionamentos emocionais. Nós estamos diante da geração que só consegue se relacionar mediante uma carga emocional. Se apegam sem razão, sem propósito, se ligam e vêm para cá e vão para lá e vão dormir junto, mas não há crescimento, não há confronto. Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter aliança. Nós temos que saber que Deus nos uniu para um propósito. Então, invista num clima de relacionamentos produtivos. Desenvolva novos líderes. Esse tem que ser o clima da sua célula. As pessoas têm que saber que elas estão ali para cooperar. Às vezes a palavra liderar, ela causa medo nas pessoas. Por isso, sabe o que você faz? Delegue tarefas. Chame pessoas para participar.
Faça com que eles se sintam úteis. E participando assim, eles estão liderando. Ainda que não saibam, estão tendo atitude de líder. Desenvolva lideranças. Ainda que você nem precise dizer o que eles estão fazendo. Mas chame-os para participar da liderança. Essa é a nossa lição desse dia. Invista num clima favorável. Chame as pessoas para alcançar outras. E assim você está cooperando para um ambiente, para um clima de uma célula forte. Quinto dia de propósito, 21 dias para a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho, então manifeste-se. Deus te abençoe.